E aí, tá dando para ver aí a tela e tal? Tá sim. Show. Tranquilo. Beleza, galera. Então, eu fiquei com a aula, né, de fisiologia gonadal, que foi uma aula ministrada pela professora Alana, né? Então, eu mandei os slides para a professora Alana e eu pedi o feedback dela e no final vou falar algumas coisas para vocês que acho que ela não comentou em sala, né? Algumas coisas relacionadas à correlação clínica do sistema genital feminino, né? Então, mas a gente vai ver isso mais no final da aula. Só quero avisar para vocês que é uma aula bem tranquila, tá? Então, vamos lá. Então, eu sou o monitor, também sou da sala do Rodrigo, Gabriel Pereira, S4, e vamos lá. Bom, aqui nós temos alguns objetivos de aprendizagem, né? Eu peguei esses objetivos basicamente da aula da professora Alana, né? Então, são esses 5 os mais importantes, mas além desses objetivos, eu também coloquei alguns objetivos e tal, que vocês vão ver, que é a regulação do eixo hipotálamo, hipófise, gônadas, tá? Então, basicamente esses objetivos, então bora lá. Bom, primeiro, eu queria passear aqui um pouco com vocês sobre a anatomia do sistema reprodutor masculino, né? Então, a gente vai começar pela gônada masculina. Não sei se vocês já chegaram a esse ponto na matéria de anatomia, né? Mas vamos aqui começar um pouquinho. Bom, a gente tem o testículo no homem, né? Que ele é o principal responsável pela produção dos gametas, né, dos espermatozoides, que a gente vai ver no próximo slide, né? Nós temos ali outras estruturas próximas, né? Nós temos o epidídimo, que ele vai ser responsável por armazenar esses espermatozoides produzidos pelo testículo, né? E nós temos todo o caminho percorrendo que o sêmen, né, ele vai percorrer até o meio externo, né? Então, vai ser produzido no testículo, armazenado no epidídimo, vai passar pelo canal deferente e vai desembocar lá na uretra, que na uretra ele sai via meio externo, certo? Então, basicamente, essa anatomia do sistema reprodutor masculino é só dar uma pincelada mesmo, mas não é o foco da aula. O foco da aula realmente é a fisiologia propriamente dita. Então, vamos lá entender um pouco sobre as estruturas do testículo e as suas respectivas funções. Galera, eu quero que vocês saibam, que vocês entendam que, se perguntarem para vocês, galera do S2, qual é a principal função do testículo? Galera, a principal função do testículo é a produção dos espermatozoides, a partir do processo que a gente chama de espermatogênese, que é basicamente a formação do espermatozoide. Então, se tiver lá questão na prova de item, a principal função do testículo é a produção dos espermatozoides. Tá certo, tá correto, galera, certo? E nós temos 3 células fundamentais, principais, para a gente entender todo esse processo, que são as células germinativas, as células de Sertoli e as células de Leydig, certo? Então, vamos por partes. Primeiro, nós temos as células germinativas, que o nome já é bem sugestivo, né? Vai ter uma germinação, vai ter o início da produção. Então, as células germinativas são aquelas células responsáveis por iniciar o processo de formação dos espermatozoides, certo? E a gente tem que levar em consideração que, como são células assim frágeis, né, que apresentam uma responsabilidade imensa de produzir os espermatozoides, concordam comigo que ela precisa de uma proteção, que ela precisa de uma nutrição para o seu perfeito funcionamento? Então, quem que faz isso? Quem faz isso são as células de Sertoli. Então, as principais funções da célula de Sertoli é basicamente garantir essa proteção da célula germinativa, né? Então, a gente vai ter a barreira hematotesticular, protegendo as células germinativas. Nós vamos ter também a nutrição dessas células, né? Ou seja, essas células precisam de nutrientes, precisam de eletrólitos para realizar o seu funcionamento. Então, quem faz isso, essa nutrição, é a célula de Sertoli e também ela faz a produção da inibina B. Só que a gente vai ver o papel da inibina B lá na regulação hormonal, tá? Mas saibam que as principais funções é a barreira hematotesticular, a produção de inibina B e a nutrição para essas células germinativas. E a última célula aqui que eu coloquei como a mais importante, né, são as células de Leydig. Então, as células de Leydig, elas têm a responsabilidade de produzir a testosterona, tá? Então, lembre que a célula de Leydig produz testosterona. E aqui eu coloquei só uma imagenzinha para vocês entenderem, né, túbulos seminíferos e aqui um pouco da histologia.
tá? Galera, falando nisso, eu quero pedir perdão aí pelos monitores de embriologia e histologia, porque, macho, que matéria chata, viu, galera? Sério, que matériazinha chata. Mas vamos lá, eu acho que vocês sabem muito mais de espermatogênese, né, do que eu, porque eu já estou na S4, né, vocês ainda estão vendo o ciclo básico, né, com a professora Diva, histologia, embriologia, mas eu vou logo avisando que eu não gosto dessa matéria, eu até brinco com os monitores e tal, mas vamos lá. Como é que é o processo de espermatogênese, galera? No homem, a gente vai ter o início, que é pela espermatogônia. Então, nós vamos ter a espermatogônia como a célula primordial, podemos dizer assim. E quando o homem ele entra na fase da puberdade, vai passar por vários processos de mitose. E vocês lembram que os processos de mitose eles vão se dividir igualmente, né? Então, 2N vai para mais duas células 2N e vai se dividindo várias vezes de maneira igual. Igual, não tem essa. Aí tem um momento que a gente vai ter a diferenciação dessa espermatogônia em espermatócito primário, certo? Então, a gente passou da fase de espermatogônia para espermatócito primário. No espermatócito primário, vai sofrer o processo que é o processo de meiose. Aí não. Na meiose, a gente tem a primeira divisão da meiose, que é uma divisão reducional. Ou seja, ele passa do espermatócito primário para o espermatócito secundário de uma forma de uma divisão reducional. Então, ele divide a sua célula, que era antes diploide, em célula haploide, em espermatócito secundário, apenas com N, certo? E aí, na segunda divisão, ele vai formar a espermátide, certo? E a espermátide vai realizar o processo de espermiogênese e vai se transformar no espermatozoide. Nós temos aquelas estruturas, né? O núcleo do espermatozoide, a cabeça, né? O acrossomo do espermatozoide. E aí ele realmente está pronto para fecundar o ovócito maduro da mulher, certo? Então é basicamente esse processo de espermatogênese. Beleza. Agora eu acho que vem o importante da aula, que é a regulação hormonal. Galera, entendam que a gente vai ter basicamente aquele sistema endócrino realmente funcionando no homem. Então, o que acontece? A eixo de hipotálamo. O hipotálamo, ele começa a liberar o GNRH, certo? Beleza, o hipotálamo liberou o GNRH, ele vai lá e tal, e chega onde? Na adenohipófise, a hipófise anterior. Quando o GNRH chega na hipófise anterior, ele estimula a produção desses dois aqui, ó, LH e o FSH. O FSH, que é o folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. Beleza? Então, GNRH lá do hipotálamo, pega na hipófise anterior, estimula a secreção de FSH e LH. Beleza. Aí o FSH e LH saem da hipófise anterior e alcançam a circulação do homem e chega lá no testículo, que é esse quadrado verde aqui, certo? Isso aqui é o testículo. Quando esses dois hormônios eles chegam no testículo, vamos por partes. O FSH chega e ele se comunica com as células de Sertoli, certo? E aí vocês lembram que uma das funções das células de Sertoli é a produção de inibina B, né? Que ela vai fazer um feedback negativo lá a nível de adenohipófise. Porque o que acontece? A inibina B chega lá na hipófise anterior e fala assim: ei, macho, tá chegando muito FSH, tá sendo muito estimulado. Por favor, diminui aí um pouco essa produção de FSH, por favor. Aí a hipófise anterior recebe essa mensagem: tranquilo, inibina B, tranquilo, vou diminuir essa produção aí. Show, beleza. Então, é esse o papel da inibina B, fazer o feedback negativo para a hipófise anterior, né? Além disso, a célula de Sertoli, ela tem aquela proteção que eu falei para vocês das células germinativas, né? Então, é por isso que tem aqui as células espermáticas, tá? E agora vamos a nível de LH. O que acontece lá quando a adenohipófise, ela libera o LH? Ela vai lá, chega no testículo do homem e ela vai se comunicar com as células de Leydig, que qual é a principal função dela? É a produção de testosterona, certo? Então, a gente vai ter a produção de testosterona pelas células de Leydig, certo? Só que a gente tem um mecanismo da testosterona que eu vou falar no próximo slide, então não vou falar nesse agora. Então, saibam que LH chega no testículo, ativa a célula de Leydig, que a gente vai ter uma maior produção de testosterona, certo?
A testosterona, ela também faz o seu papel inibitório. Então, quando a gente tem muita testosterona, ele manda uma mensagem tanto a nível hipotalâmico quanto a nível de adenohipófise, né? Então, falando, ei, tem muita testosterona sendo produzida pelas células de Leydig. Então, diminui aí a estimulação de LH, diminui a estimulação de GNRH para manter sempre aquela homeostase, certo? E nós temos também o estradiol, que é esse E2zinho aqui, ó. E2zinho aqui, ele é meio que um produto da testosterona, que eu vou falar daqui a pouco. Mas ele também faz feedback negativo, tanto a nível hipotalâmico, quanto a nível de adenohipófise, de hipófise anterior. Esses neurônios aqui, galera, são só neurônios que enviam a mensagem a nível de hipotálamo para que diminua a sua estimulação, certo? Tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Posso continuar? Tá de boa? Tá dando para entender? Tá sim, tá ótimo. Show. Então, bora lá. Então, como eu prometi para vocês, né, nós temos o mecanismo da testosterona. O que acontece, Gabriel? Acontece que é o seguinte, nós temos a testosterona como o centro da coisa, né? Então, bota a testosterona como o centro da coisa. Beleza. Só que aí, galera, a testosterona, ela vai se subdividir em dois produtos. O estradiol, que é esse aqui da direita, e a dihidrotestosterona, certo? Que é esse aqui da esquerda. Então, vamos começar pelo eixo da direita. A testosterona, ela vai ser... Vixe, tem alguém com o microfone ligado. A testosterona, ela vai ser convertida em estradiol através dessa enzima aqui, ó, a aromatase. E eu preciso falar um pouco dela porque ela é muito importante, tanto a nível para vocês, né, como médicos, quanto a nível de prova, que tem uma questão depois que vocês vão ver sobre a aromatase. Galera, quando eu estava no S3, nós tivemos um caso de diabetes e o paciente, ele era obeso. O que acontece nesse paciente obeso? Nós temos que entender que a aromatase, ela é uma enzima lipofílica, então ela tem afinidade por lipídio, por gordura. Então, se o paciente ele tem muita aromatase, aquele paciente obeso, a gente vai ter muita transformação de testosterona para estradiol. E se o paciente ele não tem muita testosterona, ele não vai ter todas as funções da testosterona, crescimento de pelos, o aumento e desenvolvimento do pênis, nós vamos ter crescimento de cabelo, de músculo, função neuroprotetora, né? Então a gente não vai ter todas essas funções, certo? Então guardem essa informação. Beleza, e o estradiol, ele se liga nos seus receptores de androgênios e vai atuar lá a nível de mama, de cérebro, osso, né? Mama, aqui que eu digo, é a ginecomastia, né? Que é a mama do homem fica um pouco mais proeminente, né? Que é, no caso, a ginecomastia, né? Vai atuar a nível de cérebro e osso também. Mas já eu falo para vocês as funções de cada um, né? A testosterona, por outro lado, ela também é convertida em dihidrotestosterona, né? Eu abreviei aqui em DHT. Quem que faz essa conversão, Gabriel, de testosterona para DHT? A 5-alfa-redutase. Vocês têm que entender que o DHT, que é a dihidrotestosterona, é tipo uma testosterona potente, bem mais potente do que a própria testosterona. Então, ela é convertida através da 5-alfa-redutase, se liga nos seus receptores e agem lá na genitália externa, pele, pelos, cabelos, desenvolvimento da próstata, certo? Então, é basicamente esse o mecanismo da testosterona, tá? E aqui eu coloquei uma imagem, né? Eu tirei até do slide da professora Alana, que eu achei muito didático e muito bom para vocês entenderem os efeitos de cada hormônio, né? Da testosterona, do DHT e do estradiol. Então, o estradiol é basicamente ali atuando no osso, né? Fechando as epífises, prevenindo a osteoporose e regulando todo o eixo, né? Do GNRH, inibição, né? DHT, nós vamos ter, que eu acabei de falar para vocês, desenvolvimento da próstata, crescimento do pênis, a descida do testículo da cavidade abdominal lá para a pelve, para a pelve do homem, né? Nós vamos ter a calvície e entre outros. E a testosterona, que são todos esses efeitos que eu acho que eu já falei para vocês, né? Então, efeitos anabólicos, crescimento muscular, atividade secretora pós-puberal, basicamente são esses efeitos, tá? Então, agora vamos entender um pouco o hipogonadismo. Mas se a gente precisa entender o que é esse hipogonadismo, Gabriel? O hipogonadismo, galera, nada mais é do que uma condição clínica
que o paciente está submetido, no qual, se for uma mulher, os ovários, e se for um homem, os testículos, não estão conseguindo produzir de maneira suficiente os hormônios. Quais são eles? Na mulher, estrógeno, progesterona, e no homem, a testosterona, né? Então, a gente vai ter diminuição dos níveis de testosterona a nível de homem. Estou falando de homem, certo? Então, é basicamente isso o hipogonadismo. E nós podemos dividir o hipogonadismo em primário e secundário. E vocês já viram que quando a gente está falando de um acometimento primário, ou seja, um hipogonadismo primário, a gente vai ter uma disfunção onde? No próprio testículo, né? Ou seja, a nível no próprio testículo. Então, o que acontece? O testículo, ele vai estar, por algum problema, alguma alteração, alguma disfunção, não vai estar produzindo de maneira correta a testosterona. Só lembrando, quem é que produz a testosterona? São as células de Leydig. Não esqueça, células de Leydig, certo? Então, no primário, a gente vai ter uma disfunção no testículo que não vai estar produzindo de forma correta a testosterona. E com isso, pelo feedback, né, para compensar essa diminuição de testosterona, a nossa hipófise anterior, ela aumenta os níveis de LH, de FSH, para chegar lá no testículo e induzir mais a produção de testosterona. Então, basicamente, esse é o perfil clínico do hipogonadismo primário. Agora, quando a gente fala de secundário, provavelmente o problema não é no testículo, e sim na adenohipófise, na hipófise anterior. Então, a gente vai ter uma testosterona baixa, mas não é pela disfunção do testículo, e sim pela uma disfunção da adenohipófise, porque se ela está alterada, se ela está com algum distúrbio, ela não vai estar secretando de maneira adequada os níveis de LH e FSH. E eles são muito importantes para a produção, né, de testosterona. Então, se a gente tem uma diminuição de LH e FSH, consequentemente, a gente não vai ter uma produção adequada de testosterona. Então, acho que deu para fixar, né, a diferença do primário do secundário, né, do tipo de gonadismo. Beleza. Isso aqui eu já falei para vocês, mas eu dividi aqui em fase de puberdade e adolescência e na fase adulta, né? Eu acho que essa imagem aqui é bem ilustrativa, né? Demonstra muito bem todos os efeitos da testosterona, né? Então, já falei para vocês, né? A testosterona aumenta a massa muscular, crescimento dos órgãos sexuais, crescimento dos ossos, crescimento de pelo, crescimento de tudo, de basicamente tudo. Engrossa a voz, né? Então, basicamente, são essas as funções da testosterona, certo? E aqui na fase da vida adulta é basicamente a manutenção das funções dos órgãos sexuais do homem, das características adquiridas lá na fase de puberdade, então, pelos, engrossamento da voz, né? Deixa contínua ali a produção de espermatozoide e também a manutenção do desejo sexual no homem, né? E aqui eu coloquei só uma imagem para ilustrar a faixa etária, né, e os níveis normais de testosterona. É só para complementar mesmo o slide. Bom, e correlacionando um pouco com a prática clínica. Galera, eu queria que vocês, assim, se atentassem mais para varicocele e para criptoquidia, que eu vi que a professora colocou lá 2 imagens e basicamente falou mais sobre elas, tá? É muito importante porque a varicocele, galera, é uma condição em que o homem vai ter uma dilatação das veias do plexo plampiniforme, certo? Então, se a gente tem uma dilatação dessas veias, que é uma dilatação anormal, a gente pode provocar sérias alterações no processo de espermatogênese no homem, ou seja, a gente vai estar diminuindo o processo de produção dos espermatozoides devido a essa patologia, né? Porque o que acontece? Na varicocele, a gente tem um aumento, né, da temperatura no testículo, e se a gente altera essa temperatura, a gente tem um prejuízo, né, no processo de espermatogênese, né? Basicamente isso. Então, vai estar interferindo no processo de espermatogênese. Criptoquidia é uma condição em que o testículo ele está na cavidade abdominal, no bebê, e ele não consegue descer para a bolsa escrotal, o saco escrotal, e fazer todo o seu processo de espermatogênese. Assim como na varicocele, quando o testículo ele fica na cavidade abdominal, lá, tipo assim, aumenta a temperatura, e aumentando a temperatura, isso prejudica o processo também de espermatogênese, tá? Então, basicamente, assim, uma correlação clínica, assim, para vocês, tá? Que vai implicar em sérias alterações no processo de espermatogênese.
Beleza, agora foi o masculino. Beleza? Vocês têm alguma dúvida? Podem falar aí. Tem alguma dúvida que a gente vai começar agora o Pode feminino? só repetir a criptopergia, por favor. Posso. A criptoquirdia, ela é uma condição que acomete mais em crianças, né, bebês, que o que acontece? A gente vai ter que o testículo, o normal dele é que eles se cresçam na cavidade abdominal, mas depois de um tempo eles vão migrar lá para o saco escrotal, certo? Mas, né, essa criptorquidia nada mais é do que a não descida do testículo para o saco escrotal, né? Então, se o testículo ele fica na cavidade abdominal, lá na nossa cavidade abdominal é tudo quentinho, né? Então acaba esquentando demais o testículo, sendo que o testículo ele precisa de uma temperatura certa para desenvolver o processo de espermatogênese, né, de produção dos espermatozoides. E se a gente está aumentando a temperatura, está mexendo na temperatura do testículo, ele não vai estar produzindo de maneira correta os espermatozoides, certo? Deu para entender? Deu, muito obrigada. Show. Gabriel, por favor. Oi. Porque quando tava falando da primeira doença, a internet aqui de casa deu uma leve surtada. Tu pode repetir, por favor, de novo? Foi o som, foi? Não, a internet aqui mesmo. Tipo, Ah, beleza. Não, a varicocele, vocês vão ver isso aí no módulo de uro lá no S4, tá? Mas é uma patologia, certo? Que o que consiste? A gente vai ter uma dilatação anormal das veias que drenam o plexo plampiniforme, certo? Então, se a gente tem uma dilatação dessas veias, a gente vai ter uma passagem de fluxo totalmente alterada, a gente vai ter um aumento de estresse oxidativo, né, levando até uma inflamação, né, de estruturas próximas ali ao testículo, a gente vai aumentar a temperatura do testículo, como eu já falei para vocês, e tudo isso que eu falei, estresse oxidativo, aumento da temperatura do testículo, isso interfere no processo de espermatogênese, tá certo? É basicamente isso, uma dilatação das veias do plexo plampiniforme, tá certo? Vocês ainda vão ver isso também na anatomia, acho que o professor Erivan vai falar para vocês. Deu certo? deu, obrigado. Show. Então, bora lá, continuar, né? Agora vamos falar do aparelho reprodutor feminino. Aqui, de novo, né? Uma breve passagem pela anatomia, vocês ainda vão ver no final do semestre, né? Então, basicamente, no aparelho reprodutor feminino, nós vamos ter a vagina, né? Os grandes lábios, os pequenos lábios. Nós vamos ter aqui a região da bexiga, que está anteriormente ao útero, né? Aqui o canal vaginal, certo? E aqui nós temos o útero propriamente dito, certo? E aqui nós temos o ovário, certo? Que vai realizar a produção dos gametas feminino, tá? Então é basicamente uma breve passagem pela anatomia. Então bora lá, vamos entender as estruturas do ovário, né? De novo para vocês. Se perguntar lá na prova, galera do S2, qual a principal função do ovário? Vocês vão me dizer que é a produção dos ovócitos, certo? Através do processo de oogênese, que eu vou explicar já para vocês, certo? Então, se botar lá na prova que a principal função do ovário é a produção dos ovócitos, tá correto, beleza? Fiquem com isso na cabeça. Então, quais são, Gabriel, as estruturas do ovário? O que tem lá no ovário que é importante, Gabriel? Nós temos diversas estruturas que são importantes, mas vou destacar aqui algumas delas para vocês, tá? Que vocês não podem ir não podem ir para a prova sem saber delas, que é basicamente o folículo ovariano, as células da teca, as células da granulosa, o corpo lúteo e o estroma ovariano. São essas estruturas do ovário, certo? Então, vamos entender agora quais são as funções dela, né? Então, quais são as funções das estruturas do ovário? Vamos primeiro para o folículo ovariano. Galera, vocês vão pensar que o folículo ovariano é uma casa, certo? É uma casa e que tem a mãe, né? A mãe tem a casa lá, tudo bonitinho, né? A casa lá é o círculozinho, tranquilo, beleza. Qual é a importância do folículo ovariano lá no ovário? A principal função é de abrigar, né? Abrigar aquele ovócito e nutrir ele. É basicamente a casa de uma mãe, né? A mãe pega o seu filhinho, bem bonitinho ali, que é o ovócito, deixa ele dentro de casa, e aí dá comida, né? Nutre esse ovócito, prepara ele para a vida,
né, e pererê e tal, prepara ele para a vida. Então é basicamente isso. O folículo ovariano, ele serve para maturar esse ovócito e nutrir ele para que depois ele seja ovulado e chegue nas trompas de Falópio, beleza? Basicamente isso. E nós temos duas células, certo? As células da teca e as células da granulosa. As células da teca, elas vão realizar a produção dos androgênios, tá? Então, guardem isso. As células da teca realizam a produção do androgênio. E as células da granulosa, ela converte esses androgênios em estrógeno, beleza? Então, teca produz estrogênio, a granulosa pega esse estrogênio e converte em estrógeno. Além disso, ela também dá o suporte ovocitário, tá? Ó, o corpo lúteo aqui, esse amarelozinho aqui, qual é a principal função dele, Gabriel, do corpo lúteo? É a produção de progesterona, certo? Então, o corpo lúteo está relacionado com a produção de progesterona. E o estroma ovariano, que é essa região aqui, vocês estão vendo alguns vasos sanguíneos, né, artéria, veia, é basicamente vascularizar, dar uma vascularização para o folículo ovariano, certo? Nutre ele também, juntamente com o folículo ovariano, propriamente dito. Então, basicamente, são essas as funções, beleza? Então, vamos lá. De novo. Meu Deus do céu, embriologia, como eu odeio. Gênese. Galera, a menina, né, ainda na barriga da mãe, ela vai sofrer, já vai começar esse processo, tá? Até aqui, ó, antes do nascimento. Então, ela já começa a sofrer o processo de oogênese dentro da barriga da mãe, em que a gente vai ter uma célula germinativa primordial. Essa célula germinativa primordial, ela vai se diferenciar em ovogônia, certo? Beleza. Ela se diferenciou em ovogônia, passou por diversos processos de mitose e ela vai se diferenciar em oócito primário. Pronto. Aqui ó, já chegamos no nascimento. A menina nasceu e nós temos o processo de oócito primário. Beleza? Só que o oócito primário, ele vai passar por dois processos. A meiose 1 e a meiose 2. Então, vamos por partes. O ócito primário, passando pela meiose 1, ele se transforma em ócito secundário, beleza? Ele se transforma em ócito secundário e ele para na metáfase 2. Ele parou na metáfase 2, beleza? E aí, o ócito secundário, ele vem daqui e ele vai ser ovulado. Vocês vão ver já que eu vou falar que ele vai ser ovulado, né? Ele vai sair e vai alcançar as trompas de Falópio. E ele precisa o quê? Ser fecundado pelo espermatozoide, né? E aí, quando ele é fecundado pelo espermatozoide, nós vamos ter o início da meiose 2, que é a segunda fase da meiose, em que a gente vai ter a formação do óvulo propriamente dito, que é o zigoto, beleza? Só que se a menina ela não tem a atividade sexual, não tem o parceiro ali para dar o espermatozoide e fecundar, ela não vai sofrer esse processo de meiose 2 não, tá? Ela para na meiose 1, beleza? É basicamente isso. Então vamos de novo agora para a regulação hormonal, só que agora no feminino, né? O que acontece? De novo, galera, o eixo hipotálamo, hipófise, gônadas é super importante nesse mecanismo. A gente vai ter que o hipotálamo vai lá de novo, bonitão, libera o GNRH. O GNRH pega e alcança e atua sobre a hipófise anterior, estimulando a liberação de FSH e LH, certo? Beleza. Aí a hipófise anterior vai lá, libera o FSH, libera o LH em resposta à estimulação lá do GNRH, e eles vão alcançar esse negocinho aqui azul, ó, o ovário, certo? Esse aqui é o ovário. Esses hormônios chegou no ovário, vamos por partes. FSH, principalmente, vocês vão entender, FSH vai estar responsável pela produção do estrogênio, certo? Então, se liga aqui nas células da granulosa e produz o estrógeno, beleza? E agora o LH, Gabriel, o LH, ele também é liberado lá na adenopófise, alcança o ovário, se liga nas células da teca, certo? E começa o início do desenvolvimento dos androgênios e também da progestina, né? Da progesterona, podemos dizer assim. Então, vocês entendam, FSH se liga na célula da granulosa e produz estrógeno. FSH, estrógeno. LH se liga nas células da teca, produz o quê? Progesterona. LH, progesterona. Sempre assim, beleza?
Tranquilo. E aí nós temos aqui o feedback negativo, né, pela inibina, que eu já falei para vocês, ela faz o feedback negativo para diminuir aquela estimulação e secreção de FSH, de LH. Então, é basicamente essa a regulação hormonal, tá? Além disso, nós temos que os hormônios que vão ser produzidos, né, tanto o estrógeno quanto a progesterona, lembrando mais uma vez, estrógeno produzido pelo FSH, progesterona pelo LH. O estrógeno, ele faz um feedback tanto negativo quanto positivo a nível de hipófise e também de hipotálamo. Vocês conseguem ver aqui, ó, a setinha aqui, vindo a hipófise positivo e negativo e também hipotálamo positivo e negativo. E o estrógeno, ele também é responsável na mulher de ter os efeitos comportamentais, né? Então, quando ela tá com aquela maldade e tal, tá com aquele períodozinho, né, que vocês sabem, né? Nós vamos ter umas alterações comportamentais e aí quem faz isso é o estrógeno, beleza? Progestina. A progestina, ela também faz o seu papel de feedback, tanto feedback negativo quanto positivo, tanto a nível de adeno-hipófise quanto a nível de hipotálamo, certo? Então, beleza, essa é a regulação hormonal. Galera, não sei se a professora Alana falou para vocês, mas vou falar aqui porque é muito importante, ciclo menstrual, tá? Então, vamos lá. O começo do ciclo menstrual. Gabriel, o que é a menstruação? A menstruação nada mais é do que a descamação do endométrio na mulher. Então, quando o endométrio ele se descama, ele entra em processo de sangramento e sai lá pelo órgão genital externo feminino. Beleza? Então, nada mais é do que a descamação do endométrio. E aí, o que acontece, Gabriel? O que acontece? Se não tem o endométrio na mulher, a gente vai ter a ativação do sistema endócrino, né? Então, aquele eixo hipotálamo, hipófise e gônadas vai entrar em ação. Porque ele pensa, ei, a nossa paciente lá, ela não tá com endométrio, ó. A gente precisa produzir esse endométrio. Então, a gente vai ter a ativação do sistema endócrino. E o que ele vai fazer? O sistema endócrino, por meio lá do eixo hipotálamo, hipófise e gônadas, vai começar a aumentar a produção de estrógeno, ou seja, libera o GNRH, atua na hipófise anterior, liberando quem? O FSH, porque é FSH, células da granulosa, estrógeno, beleza? E qual é, Gabriel, a principal função do estrógeno? As duas principais funções do estrógeno, galera, é um pico exacerbado de LH e a própria proliferação endometrial, para a gente construir um novo endométrio para essa mulher. Então, o estrógeno é muito importante para ter essa proliferação endometrial e criar um novo endométrio para a mulher e aumentar o pico de LH, que eu vou já mostrar uma imagem para vocês. Beleza? Aí, beleza. Só que, quando ele faz esse pico de LH, qual é a função do LH? É induzir a ovulação, né? É tanto induzir a ovulação quanto a produção de progesterona. Então, ele faz aquele processo de ovulação, ele estimula a saída do ovócito maduro, lá do folículo ovariano, para que alcance as trompas de falópio. Então, ele faz isso. E quando tem isso, aquele folículo ovariano, ele libera o ovócito maduro, só que aí ele não é mais um folículo ovariano, ele vira o corpo lúteo, certo? E vocês lembram que qual é a principal função do corpo lúteo? A principal função do corpo lúteo é a produção de progesterona, beleza? Guardem isso. Aí o LH vai lá, estimula o corpo lúteo, e se a gente está estimulando o corpo lúteo e o corpo lúteo ele produz progesterona, a gente pode dizer que o LH está induzindo a maior produção de progesterona, beleza? Fechou? Aí, o que acontece? A progesterona, ele é o hormônio responsável por manter a função do endométrio preservado, mantém ele lá firme, forte, tranquilo. É a progesterona que faz, ela mantém de maneira preservada o endométrio da mulher, beleza? Só que nós temos sempre um mas. Se não tem atividade sexual, não tem a relação sexual, ou seja, não tem o espermatozoide para fecundar o ovócito maduro lá nas trompas de falópio, a gente não tem mais essa progesterona, certo? A gente não tem mais progesterona, a progesterona ela cai de maneira abrupta, e se ela cai, galera, a gente não vai ter mais a função de manter o endométrio preservado.
Então, o que acontece? Ele não é mantido, o endométrio, pela diminuição dos níveis de progesterona, e a gente vai ter, de novo, a menstruação, que é a descamação do endométrio e, de novo, o sangramento, gerando outro ciclo menstrual. Beleza? Acho que deu para entender, né? Esse é o fim. Como eu falei aqui para vocês, né? Só uma imagem aqui. Se atentem aqui, quando eu falei que o estrógeno, ele vem e ele começa a induzir o pico de LH. Então, aqui, ó, ele chegou no seu platô e ele induz o pico absurdo, exacerbado de LH. O LH vem, chegou no seu máximo. Quando ele chega no máximo, cadê a progesterona? Ela começa aqui a aumentar, ó, né? Ela induz a estimulação do corpo lúteo e a produção de progesterona. E aí ele vai lá e, ó, aumenta. Aí esse período aqui é o período em que era para ter a fecundação, né? E se não tem a fecundação, a progesterona vai lá e cai, ó. E cai, e aqui no final do ciclo, a gente vai ter outro sangramento, outra menstruação. E aí vai dar de novo totalmente o ciclo menstrual. Beleza? Aqui eu coloquei basicamente as funções do FSH e do LH. FSH eu dividi na mulher e no homem, mas vamos falar, né, na mulher. Qual é a função do FSH na mulher, Gabriel? O FSH, como eu já falei para vocês, ele vai estimular a produção do estrógeno, beleza? Ele vai estimular a produção do estrógeno e também estimular o folículo ovariano a se desenvolver, beleza? E ele também seleciona qual é o folículo que está realmente maduro para entrar no processo de ovulação. Então ele escolhe, não, é esse folículo, esse aqui tá com o ovócito maduro, tá top esse aqui. Então ele que escolhe, beleza? Mas ele não induz a ovulação, ele só escolhe o folículo que vai tirar para fora o ovócito maduro, beleza? E no homem ele estimula as células de Sertoli, beleza? O LH na mulher, né, ele induz a ovulação, então é ele que vai lá e dá aquela forcinha para expulsão do ovócito maduro pelos folículos ovarianos até que alcance as trompas de Falópio. E também o LH, ele produz a progesterona, como eu falei, né? LH vindo lá da adenohipófise, chega nas células da teca e induz a produção de progestinas, né, de progesterona. Ele também é responsável pela formação e manutenção do corpo lúteo, que eu falei para vocês, né? O folículo ovariano, ele vira o corpo lúteo e o LH ele tem forte influência sobre esse corpo lúteo. E a produção também de androgênios pelas células da teca. E no homem, se o FSH é na célula Sertoli, o LH é nas células de Leydig. Então ele estimula as células de Leydig, que é a principal função, é a produção da testosterona. Beleza? Aí, galera, eu coloquei aqui as funções do hormônio propriamente dito, né? O estrógeno e da progesterona. Estrógeno. Nós temos diversos sítios que vão acometer a mulher, né? Então, nós temos o sítio do útero, do ovário, da vagina, das trompas, nós temos o sítio das mamas, nós temos o fígado, o sistema nervoso central e o osso, beleza? Então, qual é o papel, Gabriel, desse estrógeno em questão útero, né? Do útero. Como eu falei para vocês, o estrógeno, ele tem aquela proliferação endometrial, ó. Aqui, ó. Proliferação endometrial, estrógeno, proliferação endometrial, beleza? Então, é a principal função dele, a proliferação endometrial para a formação do útero mesmo, da cavidade uterina, certo? Ele também aumenta os ovários, as trompas de Falópio, a própria vagina, né? E ele também tem uma função de proteção do todo o aparato do sistema reprodutor feminino. O que ele faz? Ele aumenta a resistência a traumas, a infecções, porque ele acaba mudando a conformação do epitélio da vagina, certo? Então, quando ele muda esse epitélio vaginal, ele aumenta a resistência contra infecções e também contra traumas, certo? Ele também aumenta ali os níveis de ocitocina, os receptores de ocitocina, né? Mamas. Basicamente é só o desenvolvimento dos tecidos da mama na mulher, né, preparando possivelmente para uma gravidez, né, para amamentar o bebê, né, aumenta o depósito também de gordura na mama da mulher, basicamente ele faz isso. No fígado, interfere na regulação metabólica, né? Então o fígado é o nosso principal órgão metabolizador, né? Então ele aumenta os receptores de lipoproteína, aumenta os níveis de HDL, então é muito importante o estrógeno, né? Ele aumenta os níveis de HDL, que é o nosso colesterol bom, certo? E diminui também os níveis de colesterol total, beleza?
No sistema nervoso central, ele tem o seu fator de efeito neuroprotetor, tá? E no osso, galera, atentem, no osso, podem atentar aqui, viu? A estimulação da atividade dos osteoblastos, que são células que são responsáveis pelo crescimento ósseo. Então, o estrógeno, ele está responsável pela ativação da estimulação dos osteoblastos. Ele também faz o quê? A inibição dos osteoclastos, que ele faz a função totalmente diferente do osteoblasto. Então, quando o osteoblasto, ele desenvolve o crescimento ósseo, amadurece o osso ali para ficar firme e forte, o osteoblasto, ele faz totalmente o contrário, ele faz a degradação, a degeneração óssea, beleza? Então, atentem a isso. Aqui, a progesterona, né, que ela vem lá do LH, falei certo? Falei LH. Do LH, né? Então, nós temos também outros sítios, né? Útero, mama, sistema imunológico, cérebro. No útero e no ovário, ele induz, né? Estimula a liberação de ovócitos maduros, facilita a implantação do embrião e ele também tem uma função da manutenção da gravidez. Então, quando a mulher ela está grávida, a progesterona ela é um hormônio que ela tenta diminuir da maior forma as contrações uterinas. Então, realmente, tipo assim, é um mecanismo de perfeição para a mulher, porque a mulher ela poderia sentir muito mais dor, tipo, muito mais do caramba, né? Ela poderia sentir, tipo, uma dor totalmente absurda do que ela sente hoje, beleza? Mas aí vem a progesterona e ela diminui essas contrações uterinas, certo? Nas mamas, nós vamos ter o desenvolvimento dos lóbulos, né, dos alvéolos mamários, basicamente faz a mesma função ali do estrógeno. No sistema imunológico, né, ele tem uma grande importância na modulação do sistema imunológico, tanto mãe quanto feto, porque, pô, a mãe, ela tá, né, armazenando o bebê ali na sua barriga. Então, o corpo dela, o sistema imunológico, ele pode pensar, ei, tem um indivíduo estranho dentro do corpo, isso é absurdo, a gente precisa produzir citocinas, precisa chamar os nossos leucócitos, né, para matar esse agente estranho, mas não, a progesterona vai lá e modula, e fala assim, não, galera, calma, é o bebê da mulher, não é um agente estranho, entendeu? Então ele faz essa modulação. E no cérebro, a gente tem a modulação do comportamento sexual e da temperatura corporal, tá? Pronto, com relação com a prática clínica. Então, a gente vai ter uma avaliação da mulher quando ela está em níveis de infertilidade ovulatória, ou seja, é um problema na ovulação, beleza? Então, o que acontece? Nós temos o período de menopausa na mulher. A menopausa é o período que a gente diagnostica quando a mulher passa 1 ano sem menstruar, beleza? Então, ela passa 1 ano sem menstruar, não tem mais aqueles hormônios sendo produzidos de maneira correta pelo ovário. Beleza? Então, a gente tem que sempre avaliar as concentrações dos hormônios no sangue da mulher, perguntar como é que está o ciclo menstrual dela, para ver se realmente é uma menopausa, né? Se houver uma irregularidade no ciclo menstrual, a gente precisa fazer uma investigação endócrina, né? Porque a gente sabe que o sistema endócrino, hipotálamo, hipófise, gônadas, ele tem essa interferência, né? Então, dosar FSH, LH, prolactina, porque a prolactina, ela inibe o GNRH, e se ela inibe o GNRH, não tem toda aquela cascata que a gente já viu, certo? Dosagem dos níveis de progesterona, então, quando a mulher entra na menopausa, a gente vai ter uma diminuição dos níveis de estradiol, né, que é um subtipo do estrógeno, a gente vai ter uma diminuição dos níveis de progesterona, de testosterona, que vocês podem ver aqui, ó, estradiol, que é um subtipo de estrógeno, ó, chegou na menopausa, caiu, ó, caiu. Testosterona também, ó, nem tanto na mulher, mas no homem, mas ela vem diminuindo um pouquinho e tal, né? Progesterona também estaria do mesmo jeito, estaria diminuído. E o que acontece como mecanismo compensatório? A gente vai ter o LH e o FSH aumentando, porque eles pensam, pô, lá no ovário não tá tendo a produção de progesterona, de estrógeno, então vamos tentar aumentar aqui. Então é por isso que esses níveis de FSH e LH eles aumentam, tá vendo aqui, ó, menopausa, teve um leve aumento e depois estagnou. FSH, um aumento, né, um aumento considerável e depois estagnou. Então é basicamente isso que ocorre na menopausa. Bom, e o que eu tinha prometido para vocês, galera, eu já tinha feito a aula, mas eu falei com a professora Alana, tenho até o áudio dela aqui, para não me deixar em maus lençóis, né,
que ela disse que passou esses slides aqui, nem falou, e ela também disse que não ia cair na prova, tá? Então, eu vou poupar vocês, né? Eu sei que hoje é sábado, tá de manhã, mais tarde tem feijoada, então eu vou passar para vocês, aí quem quiser estuda isso aí em casa e tal, e é isso, tá bom? Então, esses slides que eu marquei como X, ela falou para mim que não ia cair, até porque ela meio que passou lá na aula dela e ficou por isso mesmo, tá bom? Então, agora a gente pode iniciar aqui as nossas questões, e aí vocês mandam aí a resposta, tá? Deixa eu ver se tem resposta. Podem falar se quiser também, viu? Botaram que C. Mais alguém? Dole uma, duas. Galera, basicamente é o item C mesmo, tá? Então, tá aqui a resposta, o item C, porque, vamos lá. Um composto contraceptivo para homens tem sido pesquisado por diversas décadas. Então, ela tá querendo um método contraceptivo para o homem, beleza? Então, qual substância forneceria essa eficaz esterilidade? Então, a gente está procurando uma coisa aqui que interfira no processo lá de esterilidade no homem. Então, vamos lá. Item A, uma que mimetize as ações do LH. Poxa, se a gente está com uma substância que mimetiza as ações do LH, o LH faz todo aquele processo, produção de progesterona, né? Induz as células de Leydig, né? Então, não, totalmente errado. B, uma que bloqueia as ações da inibina. Galera, concorda comigo que a inibina, ela faz o feedback negativo. Então, ela fala assim, ei, hipófise, tem muita testosterona aqui. Muita testosterona. Diminui a estimulação aí, por favor. Então, se a gente está bloqueando esse mecanismo, não faz nenhum sentido. A gente bloqueia esse mecanismo, significa que a gente está estimulando ainda mais a cascata lá, né? Estimulando ainda mais LH, FSH. Estaria certo se fosse mimetizar as ações da inibina. Beleza? Sei que é o nosso gabarito, né? Bloquear as ações do FSH, com certeza, né? D, mimetize as ações do GNRH. Porra, se a gente vai mimetizar a ação do GNRH, a gente não vai estar inibindo ele, a gente vai estar meio que estimulando ainda mais GNRH a chegar na hipófise, a produzir mais FSH, LH, e vai dar tudo aquilo lá no homem. Produção de testosterona, né? Tudo mais. E é uma que iniba a ação da aromatase. Não, porque eu falei para vocês, a aromatase ela é uma enzima que transforma a testosterona em estradiol. Então, a aromatase, se ela transforma a testosterona em estradiol, significa que a gente está tendo pouca testosterona e mais estradiol, certo? Então, se a gente inibe essa enzima, significa que a gente não vai ter a conversão de testosterona para estradiol. Então, a gente vai ter um maior nível de testosterona. E não é isso que a questão quer. Beleza? Deu para pegar aí? Como é que foi o negócio? Show? Beleza. Aí a próxima aí para vocês. Vai. Deixa eu ver se nós temos já a resposta. Não. Letra D.
D? Bora ver se é D. Exatamente. Então vamos lá, rapidão. Um atleta, né, que tomou esteroide semelhante à testosterona por diversos meses, parou de apresentar ciclos menstruais normais. Qual é a melhor explicação para essa observação? Então vamos lá. A testosterona, ela estimula a produção de inibina pelo corpo lúteo. Galera, não. O corpo lúteo, ela produz lá, ela induz a produção de progesterona, beleza? Corpo lúteo, progesterona. A inibina no homem é lá na célula de Sertoli, beleza? Então tá errado. B. Testosterona se liga aos receptores do endométrio, resultando em uma falha do endométrio se desenvolver durante o ciclo normal? Não, nada a ver também. C. A testosterona se liga aos receptores da hipófise anterior, que estimula a secreção de FSH e LH? Não. Se a gente está estimulando a secreção de FSH e LH, a gente vai ter um ciclo menstrual normal, né? Então, beleza. D, que é o nosso gabarito, né? A testosterona inibe a secreção hipotalâmica. Então, realmente, se ela está inibindo a secreção hipotalâmica, a gente não vai ter ativação e estimulação lá na adenopófise de FSH e LH, que são fundamentais para produzir a progesterona, o estrógeno e, né, garantir o ciclo menstrual normal da paciente. Então, realmente essa é a nossa resposta, tá? E é responsável por atrofia do corpo lúteo. Não, também nada a ver. A testosterona não interfere no corpo lúteo, atrofia do corpo lúteo. Beleza, então realmente o nosso gabarito é o item D. E a última questão para fechar é essa aí, vai. Aí alguém manda só um áudiozinho, por favor. Ai, ai. Estão botando A aqui nas respostas. Bora ver se é isso mesmo. Realmente, galera, é o item A. Vamos rapidamente aqui comentar. Após a menopausa, a terapia de reposição hormonal com compostos semelhantes a estrogênio é eficaz em prevenir a progressão da osteoporose. Então, a gente vai lembrar lá das funções do estrogênio, certo? Qual o mecanismo do efeito protetor desses compostos? Eu falei para vocês, eu falei lá no estrógeno, eles estimulam a atividade dos osteoblastos, né? Realmente é essa resposta, em que desenvolve o crescimento ósseo, né? Deixa ele firme, forte, bem fortificado. Então é esse o mecanismo, estimula a atividade dos osteoblastos. B, aumenta a absorção de cálcio pelo trato gastrointestinal? Não tem nada a ver. A gente nem falou de trato gastrointestinal aqui, absorção de cálcio, nada a ver. C, reabsorção de cálcio pelos túbulos renais? Também não. A gente nem falou de rim, túbulo renal, reabsorção de cálcio pelos rins, então não faz sentido. D, estimula a secreção do hormônio, o PTH, né, o paratormônio. Não. O PTH é o hormônio que tira o cálcio do osso para colocar no sangue. Então, ele não tem o seu efeito protetor para o osso, porque ele tira o cálcio do osso e coloca no sangue. E se a gente está tirando o cálcio do osso, o osso fica fragilizado. Então, tá errado. E o item E, estimula a atividade dos osteoclastos. Galera, esse item só tá errado devido a essa palavrinha aqui, ó. Estimulação dos osteoclastos. Se fosse inibição da atividade dos osteoclastos, também estaria certo, tá? Porque o osteoclasto ele faz o contrário do osteoblasto, ele degrada a matriz óssea. Então não é estimulação, é inibição. Por isso está errado e o gabarito é o item A, estimulação da atividade dos osteoblastos. Galera, muito obrigado aí, referência. Muito obrigado, boa prova, boa feijoada, tá? Vocês têm prova segunda, eu acho, né? É segunda, também tem prova segunda. Vai dar tudo certo. E é isso, viu? Vocês têm alguma coisa a perguntar, alguma coisinha, não entenderam alguma coisa e tal? Não, obrigada, foi muito bom. Show. Valeu, viu, galera? Tamo junto.